Olá, pessoal. Vamos fazer a leitura hoje de Lucas, capítulo 23, do 1 ao 25. Lembrando, pessoal, que eu só estudo, a Bíblia, eu sou cristã, mas que eu não sou líder religiosa de nada. Eu apenas leio, estudo e trago aqui para compartilhar com vocês a minha reflexão. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nação, proibindo dar tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu o dizes. E disse Pilato aos principais sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensina por toda a Judeia, começando desde a Galileia até aqui. Então, Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu, e sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada respondia. E estavam os principais sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o, e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente, e tornou a enviá-lo a Pilatos. No mesmo dia, Pilatos e Herodes, entre si, se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizades um com o outro. E convocando Pilatos, os principais sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando na vossa presença nenhuma culpa das que os acusai, acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma só voz, dizendo: fora daqui com este, e solta-no Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. E então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal fez este homem? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais sacerdotes prevaleciam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, e entregou Jesus à vontade deles. Então, pessoal, para a gente começar aqui a entender melhor esse texto, eu fiz algumas pesquisas para entender quem era Herodes. Primeiro teve Herodes, o pai, que era conhecido como Herodes o Grande, que foi aquele que ordenou a morte dos bebês em Belém, a fim de matar Jesus. Quando ele ficou sabendo que tinha um burburinho ali, que iria nascer, o rei dos judeus, ele logo quis matar todas as crianças para ver se já conseguia eliminar, aquela criança desde novo. O reinado dele findou em 4 anos antes de Cristo. O Herodes tem o pai e tem o filho, que é esse que participa de toda a condenação, que é o Herodes Antipas, que é o filho, que ele mandou decapitar João Batista. Eu não sei se vocês lembram da história, mas vamos lá rebobinar isso aí para a gente entender melhor.
Por que Herodes pediu a cabeça de João Batista, mas não quis julgar, assim, diretamente Jesus? Na verdade, ele não teve a real intenção com João Batista. O que acontece é que Heródias, né, que era mulher do Filipe, que era irmão de Herodes, ela ficava com ele. Então, o João Batista condenou aquilo, falou que não era certo. E como ele condenava essa prática, ela queria logo resolver essa situação. E o que ela fez? Colocou a filha dela para dançar em uma das festas gloriosas de Herodes, né? E depois que a filha dela terminou a dança, ele todo empolgado, ficou emocionado, foi lá e fez o quê? Falou, olha, eu te dou o que você quiser, pode pedir o que você quiser que eu te concedo. E a filha dela, instigada por ela, foi lá e pediu o quê? A cabeça de João Batista. E aí, na palavra, na Bíblia, tem que ele ficou aflito com esse pedido, né? Mas que como ele tinha prometido na frente de todas as pessoas, ele não podia voltar atrás nessa palavra. Então, ele mandou pedir a cabeça de João Batista. Herodes ouvira falar de Jesus, né? E queria presenciar algum milagre. Ele queria, na verdade, que quando Jesus chegasse lá, ele fizesse um show para ele, porque era o que ele estava acostumado, né? As pessoas chegavam até ele para mostrar alguma coisa, para dançar para ele, para ter várias coisas artísticas. Mas quando Jesus chegou até ele, Jesus deu o silêncio. E ele fez várias perguntas, tentou falar com Jesus, mas Jesus não respondeu. E então, vendo que Jesus não tinha culpa, ele, mesmo com o ego ferido, ele mandou ele de volta para Pilatos. Só relembrando aqui em Herodes, para concluir, Herodes foi um adúltero, né? E se levou muitas vezes pelos conselhos de suas mulheres, o que o levou a uma morte terrível e perda do poder. Então, lá na frente, conta que Herodes acabou perdendo o poder, né? A morte de Herodes está relatada lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 20 a 23. Ele foi morto, foi ferido por um anjo, lá tem toda a explicação. Para a gente não ir para essa parte e perder o foco dessa condenação, né? Desse julgamento de Jesus. Então, Pôncio Pilatos, quem era Pôncio Pilatos? Governador romano da Judéia, né? Que também não via culpa em Jesus, mas ele cedeu à multidão, ele cedeu aos líderes que ali estavam. Ele até tentou, né? Ele até tentou não crucificar Jesus. Ele não achava justo que tirasse Barrabás, que tinha cometido tudo aquilo e ainda matado alguém, né? E colocasse Jesus no lugar. Mas a pressão social fez com que Pôncio Pilatos cedesse e mandasse Jesus para a crucificação. Pôncio Pilatos, depois dessa crucificação, eu não achei muita informação sobre ele. E olha que eu pesquisei bastante. Que eu queria trazer aqui para vocês bem detalhado quem foi cada homem que participou desse julgamento, né? Mas eu não achei muita informação sobre ele depois dessa condenação de Jesus. Na verdade, tem várias teorias, mas não fala ao certo o que realmente aconteceu. Algumas das teorias é que Pôncio Pilatos se suicidou, e outra teoria é que ele foi encaminhado a Roma e findou por lá, né? Mas nenhuma que seja concreta, nenhuma que esteja escrita na Bíblia. Se vocês souberem de alguma, porque como eu estou falando para vocês, eu ainda estudo, vocês podem me passar aqui para mim dar uma olhada, tá bom? Então, os dois não querendo tomar a decisão, essa decisão que era séria, eles ficavam um passando para o outro essa decisão, um jogando para cima do outro. E qual que é a reflexão que a gente pode tirar desse julgamento de Jesus? Que a vida não é justa. Se ela fosse justa, o mundo, né, não é justo. Se fosse justo, Jesus, que era um homem bom, que estava curando, que estava libertando, que estava pregando o amor, ele não teria sido crucificado.
Então, não, a vida não é justa. Não espere que a vida seja justa, né? Mas siga. Então, a gente pode tirar essa reflexão da injustiça, né? Que é a violação dos direitos, direito à vida, ao livre-arbítrio, direito moral, que Jesus ele tinha. Só que ali ele foi julgado injustamente por coisas que ele, na verdade, não cometeu. Não teve uma real apuração dos fatos, né? Graças a Deus, hoje a justiça ela tem uma apuração maior dos fatos, apesar que ainda é falha. E a pressão social. A pessoa termina de casar, eu já tenho filhos, tá? Eu tô colocando aqui um exemplo. Ah, casou, tem que ter filho. Primeiro é a pressão social para a pessoa casar. Depois, a pressão social para a pessoa ter filhos. Depois que teve um filho, a pressão social para ter o segundo filho. Aí a pessoa teve o segundo filho, já tá bom. Aí a pessoa vai engravida de novo. O que é a pressão social para não ter mais filhos? Para ir lá e já laquear, porque 3 já é demais, né? Então, assim, tem toda essa pressão social. Foi lá na época de Jesus, mas ainda existe hoje. E o Pôncio Pilatos, ele passou por isso. Eu não vou falar que ele foi um homem bom e justo, Herodes foi um homem bom e justo. Porque provavelmente não é isso, pelo que a gente vê escrito, né? Porém, nessa questão aí da decisão, foi realmente a pressão social que fez eles tomarem essa decisão. Os líderes estavam ali. E caso eles falassem, não vou crucificar esse homem não, porque eu não vejo culpa nele. Às vezes até os líderes iam pedir que eles fossem retirados daquele cargo de poder, né? E naquela época o poder valia muito. Se você perdesse o poder, você perdia as riquezas, você perdia tudo. Então, eles foram colocados aí. Sobre a multidão e os líderes religiosos, a gente vê o fanatismo religioso. Eu até anotei aqui o significado do fanatismo religioso. A adesão exagerada e cega a uma doutrina onde o indivíduo se considera dono da verdade absoluta, identifica todos que não seguem sua fé como inimigos e pode agir de forma agressiva para impor suas crenças. E aí fica aquelas perguntas para a gente, né, sobre esse trecho da Bíblia. Será que estamos indo bem? Será que não estamos sendo injustos? Será que estamos cedendo à pressão social? Será que não estamos sendo fanáticos? Será que estamos crucificando Jesus? Esse fanatismo religioso, ele é muito difícil, porque aquelas pessoas ali, elas estudavam as palavras, elas sabiam da profecia, das profecias, né, de todos aqueles profetas que já tinham passado e falado que viria o Cordeiro, né, para ser entregues, e mesmo assim eles foram lá e crucificaram Jesus, falaram não, ele tem que ser crucificado, ficaram procurando uma forma de colocar naquela situação. E é isso, pessoal. Essa é a reflexão que fica pra gente de Lucas 23, do 1 ao 25. Espero que tenham gostado e eu vou trazer outros resumos aqui pra vocês, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.